A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Não para, não para. E é com esse tapinha na cara que a gente começa o episódio de hoje, pessoal. Eu sou o Matheus. E eu sou o Pedro. E junto com vocês, nós temos o Não Faço Carlos. Isso aí! Sejam todos muito bem-vindos. Puxa a cadeira, senta. Que hoje o papo é sobre tempo. Corra, que o futuro vem aí. Esse samba enredo da Vila Isabel, que foi de 2017... Não, 2017 não, tô maluco. Não sei aqui quando foi. Foi do ano passado ou ano retrasado? Foi de 2017. Então, Corra, que o futuro vem aí, que foi o samba enredo da Vila Isabel em 2017. E com isso, o que a gente vai fazer hoje? Eu não sei, mas as pessoas devem estar achando que a gente é sambista. A gente gosta de uma coisa de escola de Puta, samba. é verdade, né? A gente falou de carnaval agora, mas é interessante porque ele vinha discutindo o tempo, né? Verdade. Essa coisa que a gente vive, a gente percebe, a gente está, não está nele. O que é o tempo, né? Uma pergunta, eu acho que é a primeira pergunta pra gente começar com isso. O que é o tempo pra gente? O tempo é o prazo que nós temos em vida de desenvolver... De nos desenvolver... De nos desenvolver... Eita, vamos lá. De nos desenvolvermos. De nos desenvolvermos como seres humanos. Eu quis falar bonito e acabei, ó, tomando. Então, pra você, o tempo é esse prazo. Exatamente. Eu Nossa. tenho que parar de falar exatamente. Já percebeu quantas vezes eu falo exatamente? Conta aí, gente. E eu tenho maneira de falar a verdade. Mas voltando aqui sobre o tempo. Eu acredito... Eu também não sei muito bem o certo. Acho que ninguém sabe muito bem o certo que é o tempo, né? Você pode dar um Google rapidinho. Vai ter gente que vai falar que o tempo existe. Vai ter pensadores que vão dizer que o tempo não existe. Vai ter gente que vai dizer que o tempo é linear. Outros que vão dizer que o tempo é uma percepção. Outros que o tempo é um campo. E pra gente, o que é o tempo? Pra você é um prazo. Pra mim, não sei o que é. Pra mim, Só tá ali, né? Só tá seguindo. Só vivendo. Muito bem, eu não sei dizer o que é, assim, assertivo pra mim, o que seria o tempo. Mas a verdade é que a gente tem uma cronologia aí na nossa vida, né? Muitas vezes doida, que eu nunca entendi essa cronologia dos anos e tudo, mas... Mas temos, né? Então nascemos, Crescemos e vamos morrer. Não morremos ainda não. Vamos morrer. E sobre o tempo, eu acho que é engraçado como a gente divide essa ideia, né? De passado, presente e futuro. E a ideia hoje é a gente conversar e discutir um pouco sobre essa nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro. Por isso, brincadeira com o tempo, né? E pra que serve? Pra que serve o tempo? Pra que serve o seu tempo? Pra que serve o meu tempo? O meu tempo ou o meu tempo tempo? Olha essa pergunta. Pra mim era a mesma coisa, né? Mas... Tá, o meu tempo, eu acho que é... Eu acredito que o nosso tempo de vida é pra aprender. Então, tipo, pra que serve meu tempo? Pra aprender. Desenvolver como ser humano. Seja, tipo, até quando você tá fazendo nada, pra mim é difícil acreditar que você tá fazendo nada. Alguma coisa você tá fazendo, alguma coisa você tá aprendendo naquela hora. Então, acho que até o nada, às vezes, é importante, porque é importante também saber não fazer nada, né? Então, acho que o meu tempo serve pra aprender. Porque quando você não tá fazendo nada, você tá em autoconhecimento, né? Aí você, profundo. Você consegue organizar a sua casa interior, sabe? Pôr tudo em pratos limpos. E ver o que te serve, o que não te serve, como você vai trabalhar isso em você. Então, até um tempo fazendo nada é um tempo de aprendizado. Exatamente. Não está perdendo tempo à toa. Eu acho que esse é um conceito interessante. Você perde tempo? Acho que não. Perder tempo nunca é considerado uma perda de tempo, porque é um aprendizado, né? Tudo na vida é aprendizado. Mas aí você vai me falar de uma fila de 2 horas do banco. Eu perco 2 horas numa fila de um banco. Você acha que eu não estou perdendo tempo? Eu aprendo com as outras pessoas. As pessoas reclamando na fila. A pobre da trabalhadora tendo que atender as pessoas chatas. Olha, ele tá do lado da trabalhadora. Claro. Mas aí quando você vai no seu horário de almoço, quando sou sem noção, né? Porque eu tenho que ter noção que se eu tô indo pra um banco no horário do meu almoço, claro que não vai dar tempo, porque eu sei que o banco vai estar super lotado. Não, mas aí é na hora do almoço que as pessoas sabem que todo mundo está ali, o quê? Indo pagar suas contas. Todo mundo não sou eu, minha mãe sempre me disse isso. Não, mas peraí, que todo mundo vai pra fila e aí só tem 2 caixas funcionais num balcão que colocam 6 Mas aí caixas. você quer culpar o nosso governo.
O governo não. Sim, porque se só tem 2 pessoas atendendo no ambiente de trabalho é porque a firma não tem condições de contratar mais gente pra trabalhar ali. Não, é porque sai todo... Geralmente tem, mas tá todo mundo na hora do almoço. Aí você acha... Ah, não. O trabalho de CLT eu sei que não funciona dessa forma. Então é o governo. Cada um... É Ó, a meu horário de empresa. almoço é 4 horas da tarde. Então é Cada a um tem empresa, seu não horário é de o governo. almoço. O governo tá uma merda, mas nessa hora aí não é o governo. É a empresa, porque geralmente, que a gente tá usando como exemplo, o banco é um rolê fechado, é privado, então, né? Sim, mas o banco é privado. Mas pro banco funcionar, as pessoas têm que ser pessoas públicas que usam do governo pra poder utilizar aquele banco. Você não concorda? Eu me perdi, de verdade. Mas, Não, ok. amigo, olha só. O banco é uma empresa privada. Mas você trabalha pro governo. Você não usa o banco ali pra receber, pra fazer seus depósitos, suas transações? Sim. Se você não faz isso, se você não trabalha pro governo, como é que o banco vai funcionar? Tá, eu acho que entendi. Então vou fingir que entendi. Mas. Meu Deus. Mas então vou voltar ao tempo. Então, mesmo perdendo 2 horas numa fila num banco, pra você não é perca de tempo. Não. É perca de tempo se eu sei que o banco tá lotado e eu tô num horário curto pra ir. Ah, então você bota a culpa em você mesmo. É claro. Então você acha que a possível perda de tempo, aspas, aí, seria má administração nossa? Também, né? Porque assim, tem coisas que a gente não sabe. Por exemplo, se eu vou numa loja de conveniência, eu não vou saber que a fila tá grande porque é uma loja de conveniência que eu não tô habituado a ir. Mas um banco, com certeza, eu sei que o banco, dia 5, dia 15, dia 10, dia 20, 27, vai estar lotado. Caraca, do nada assim, É babado. as datas de pagamento. Eu não sabia dessa. De verdade, não conhecia. Então, a gente falou que você falou que então se a gente for numa data específica, vai estar... Então a gente vai perder E tanto horários tempo. específicos também. Essa questão de horário de almoço realmente é um horário que vai estar muita gente lá. Que as pessoas vão no horário de almoço porque é um horário que tem e quer reclamar. Claro, se você é genioso, pensou em ir no horário de almoço, óbvio que vai ter milhares de pessoas que vão ter pensado também em ir. E vai lotar o lugar. Tá. Eu acho que entendi. Então tá bom. Tá. Então vamos agora sair do banco, que o tema não é banco, mas ficou aqui a nossa crítica ao banco, eu vou defendendo o banco. Vamos voltar a dividir o tempo aí, essa coisa mais abstrata, né? Em 3 módulos, como a gente sempre divide, né? O passado, o presente e o futuro. Eu achei interessante que até esse pensamento também é meio diferente, né? Tipo assim, porque o que é o passado? Tipo, o começo desse podcast era o passado? Era isso que eu queria entrar. Era nessa coisa. Porque eu vejo muito essa coisa de passado, presente e futuro de uma forma a longo prazo e a curto prazo. O que seria a longo prazo? Seria aquele planejamento que você tem mais pra frente. E o que seria a curto prazo é isso que eu acabei de falar. Que já virou passado, que foi presente e que agora é futuro. Meu Deus. Então é isso, galera, depois desse nó mental. Tem uns filósofos que vão falar sobre isso, né? Sobre essa ideia do presente não existir, ou hora falar que o futuro não existe, ou hora falar que o futuro e o presente são percepções, né? O presente a longo prazo é esse momento que a gente tá vivendo agora. Mas se a gente for ver um presente a curto prazo, já passou, já virou passado. E tudo que eu vier falar daqui pra frente vai ser um futuro a curto prazo. Entendi. Então vamos agora falar do passado a longo prazo. Ah, tá. Então vai. Se você pudesse voltar no passado, você mudaria alguma coisa? Mudaria alguma coisa no passado? Mas primeiro seria interessante pensando na ideia do efeito borboleta, né? Pra quem conhece... Não, eu tô pensando nisso. Pra quem não conhece a ideia do efeito borboleta, ele vai dizer que, tipo, qualquer coisa que você mude no passado, ele mudaria qualquer coisa mudaria toda a sua história. Por menor que seja a mudança no passado, mudaria toda a sua história. Parafraseando isso. Pensando por esse lado, eu não mudaria nada. Porque tudo que eu vivi até hoje é aprendizado. E sem esse aprendizado, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Então você não mudaria nada. Nem as dores, nem as alegrias. Nem as dores, nem as alegrias. Se eu pudesse mudar na hora lá de ganhar a corrida da luz, de chegar a este mundo, de repente não, brincadeira. Porque como é que você mudaria nada na minha vida? Só o fato de ter existido. Exatamente. Que interessante. Quando o esperma chegar ali perto do óvulo, pera, pode ir, filho, vai na frente. Vai tu. Eu acho que, tipo, no meu passado, eu acho que também não mudaria nada por entender hoje que a ideia do passado, a nossa história,
molda quem a gente é, né? Então acho que ele tem essa importância, por mais... Acho que é difícil até falar também porque tem pessoas que podem ter passado por mais traumas, né? Comparado assim do que a gente. Mas, levando em consideração a minha vida, os meus traumas, eu diria que, tipo, é importante tudo que eu vivi pra me entender hoje e saber quem eu sou hoje, sabe? É verdade, a gente não pode tirar essa conclusão por todo mundo, mas eu também. Vendo quem eu sou hoje, eu não mudaria nada no passado. Até porque eu não daria valor a tudo que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por certas coisas. Mas agora, se você fosse obrigado, virou assim, tá, obrigado. Ou você vai no passado e muda alguma coisa, ou vai dar uma espiadinha no futuro. O que você escolheria? Pô, mudar o passado, já falei que não, mas assim, se eu tivesse que voltar... Você é obrigado, tem que escolher um dos dois. Não, mas aí voltar no passado. Se eu pudesse voltar no passado ou ir ao futuro, qual que eu escolheria? Tirando essa coisa de mudar, que eu não mudaria. Não, a brincadeira é mudar. Você tem que mudar. Não, sem graça isso. Não gostei. Mas vamos lá, tem que escolher. Não gostei, porque não gostei. Porque eu tô voltando no passado, igual aqueles filmes que a gente... Qual é brincadeira de ir no passado também? É só reviver alguma cena? É, só você ver de novo. Porque eu tô naqueles filmes que você volta no passado e você se vê fazendo algo. Não é você encarnou a pessoa que você era no passado e tá vivendo. Não. Ah, você queria só olhar assim de longe e ver, lá, o que aconteceu e eu não pude ver antes, agora eu tô vendo. vendo. Que palhaçada. Eu não gostaria de fazer isso, não. Como assim, do nada, assim, vou botar aqui, vou ligar aqui a stream da minha vida, vou voltar no episódio tal e... É, porque você pode observar a situação que aconteceu de uma outra, como é que fala? Perspectiva. Entendeu? Diferente de você voltar sendo você quem é com as suas experiências do futuro. Tá? Deu pra entender? Acho que deu. Galerinha, deu pra entender que esse episódio tá confuso. E se até o final dele, se não tiver um nó no cérebro, não chegamos aonde a gente quer. Mas eu preferiria voltar ao passado nessa perspectiva de ver situações que eu não vi na época, ver de fora, do que ir ao futuro e ver o que tá acontecendo no futuro, que eu vou me questionar como é que eu cheguei lá. Aí eu vou ficar com aquela noia na minha cabeça no presente pra chegar até lá. Aí vai que eu não chegue, eu vou ficar frustrado, não vou não? Faz sentido. E você? Nossa, agora com os seus pensamentos, eu fiquei meio confuso. É porque, tipo assim, porque a brincadeira era obrigado a mudar. Você já mudou, então tá bom, então não é pra mudar, né? Nossa, você mudou, então não é pra mudar. Eu mudei a brincadeira. Mudou a brincadeira. Então, olha, eu acho que nesse rolê, tipo assim, de voltar e dar uma visão diferente, né? De alguém que veio do futuro, ou seja, já amadureceu ou não, mas já deu uma vivida em outras coisas. Acho que seria interessante voltar pra ver. Mas, gente, de verdade, eu não gostaria de voltar... para ver nada que passou na minha vida, não. O que passou, sabe? A gente já atravessou o rio. Amigo? Amigo, eu tenho muito essa coisa. Tipo, se passou. A gente tira conhecimento disso, mas não gostaria de voltar para tirar conhecimento. Mas, tipo assim, aconteceu hoje uma coisa com você. Aí, ao longo dessa semana, você ficou curioso, né? Você fala, como é que eu não percebi? Como é que eu não vi? Qual decisão eu devo tomar? Aí você fala assim, vou voltar lá fazer rebobinar aqui a fita e vou enxergar de fora como é que aconteceu a situação pra eu tomar uma posição, não? Mas mesmo você assistindo de fora, ainda vai ser você assistindo de fora. Mas aí você consegue enxergar mais coisas que você, no seu ponto lá presente, você não enxergou. Eu ainda estou muito em dúvida, porque realmente eu ainda acho que eu não gostaria de voltar e reviver alguma situação. Tipo assim, tem situações boas que a gente gostaria de reviver? Também não sei. Eu acho que, tipo, até situações boas eu guardo com carinho no coração, mas não gostaria de reviver. Acho assim, passou, e foi bom, e isso entrou na minha história. Mas não sei se eu gostaria de voltar lá pra, tipo assim, ver aquela situação de novo. Entendi. Mas aí também eu não gostaria de ir pro futuro, por causa exatamente como você sabe que eu sou noiado com essas coisas. Então, tipo assim, realmente, se eu visse algo X acontecendo no futuro, eu ia ficar no presente o tempo todo pensando como é que eu vou chegar naquele momento. Ou como não chegar naquele momento, ou como chegar naquele momento. Ou seja, dos dois é ruim pra mim, né? Então, como eu acho que eu tô muito noiado com o futuro, eu preferiria mesmo reviver uma situação, mesmo que não seja o que eu gosto, acho legal, acho bacana. Acho que é isso. Nessa vibe do
a gente tá falando do passado e do futuro. E aí a gente ainda se perguntou sobre o presente, né? O que é o presente. Mas se você notar, o único momento que a gente tem pra mexer nas coisas, vamos dizer assim, até hoje, né? É no presente, seja lá o que isso for. Então a gente só tem um agora pra trabalhar no tempo, vamos dizer assim, né? Porque no passado já foi trabalhado e no presente não tem como trabalhar. Então, nesse rolê, me esqueci a pergunta. Nesse rolê, tipo, se a gente só tem agora pra fazer as coisas, por que a gente não faz tudo agora? Sabe? Porque, de certa forma, as coisas não vêm com a rapidez que a gente espera, imagina. Não vai acontecer da forma como a gente quer, assim, sabe? Agora. Vou fazer isso que agora vai acontecer isso. Não. Você pode começar a dar seus passos agora. E caminhando a curto prazo para que aconteça a longo prazo. Então, mas até essa ideia de curto prazo, longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, vamos botar aí como presente, né? Então é tudo por isso que eu tô usando essa ideia do presente como esse lugar que a gente tem pra agir. Então, tipo, a curto prazo eu tô agindo. Mas então eu ajo no curto prazo pra um futuro. Então, tipo assim, eu ajo no agora pro futuro. Mas e se eu tô agindo agora pro futuro, o futuro pode não acontecer, eu tô agindo pra quê? Não, você tá agindo para as consequências daquilo acontecer. Porque quando você faz alguma coisa, gera uma consequência. Seja ela boa ou ruim, você tem que estar de braços abertos para recebê-la. Então, se você está querendo algo, você vai agir de uma determinada maneira para que a longo prazo você receba as consequências dessa sua atitude. Então você não acredita que o único lugar que a gente tem pra agir é no presente. Porque você acredita que a gente pode agir no presente, mas a gente tem que almejar um futuro. Com certeza. Interessante, porque realmente Eita, perdão. Porque se você parar pra pensar, parece muito tipo assim. Não, o futuro ele é muito uma incógnita, né? Ele é uma grande interrogação. Então, tipo, como a gente tem certeza que a gente tá agindo agora, almejando algo no futuro, visto que ele é um campo vazio, pode ser um grande nada. Porque é aquela questão do universo trazer pra você as suas consequências. Não é uma questão de que alguém vai te dar aquilo. É a questão das consequências dos seus atos. Você vai fazer, aquilo vai acontecer. Então você acha que o futuro é uma grande consequência? Sim. Então para você a gente tem um presente e o futuro que seria a consequência do presente. Exatamente. Interessante. E o presente também pode ser uma grande consequência de um passado. Então quem é a consequência de quem? Se a gente for olhar, quem é a consequência de quem? Se o passado é consequência o presente é consequência do passado e o futuro é consequência do presente, o que causa o presente? Você é o agora. Mas se eu sou agora, que sou consequência do passado, quem foi que fez o primeiro rolê acontecer? E você quer questionar como foi construídas suas percepções do mundo. A sociedade implanta isso em você. Seus pais criam isso em você. Até você começar a caminhar sozinho e desconstruir tudo aquilo que foi construído previamente pela historinha de João e Maria e começar a arcar com suas próprias consequências das suas escolhas e dos seus atos. Tá, então você acha que em algum momento da nossa vida a gente viveu uma consequência dos nossos pais e da sociedade? Constantemente, né? A gente é influenciado. É só a gente querer não ser influenciado mais porque a gente tem os nossos pensamentos próprios. Tá, eu tô aqui tentando formular esse presente e futuro. Engraçado que é só o meu achar aqui, né? Não, é porque realmente não é só o seu achar, porque eu acho que é interessante. Quero saber o da galerinha comentando aí o que eles acham desse assunto cabeça. Gente, a gente aqui não é formado em filosofia, a gente aqui não é formado em nada dessas coisas. Eu muito menos no ensino médio. Você é formado, você tem o curso. Sim, amigo. Mas eu acho que é interessante a gente... são discussões aqui como se fosse uma grande discussão de bar. Então a ideia é vocês... Só faltou a bebida. Só faltou a bebida, verdade. Vocês entrarem aqui com a gente e discutir também, porque são coisas pertinentes. Pensa, você vive... O tempo todo a gente fala de tempo, a gente fala de perda de tempo, de ganho de tempo, e aí entra também a ideia de oportunidades que estão relacionadas ao tempo, de tempo certo para certas coisas. Então, tipo, eu acho que a gente o tempo todo
tá preso ao tempo. E será que a gente se pergunta o que é esse tempo? O que é esse tempo? Não, muitas das vezes a gente esquece que existe essa questão do tempo, né? Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa achando que pode ser feita depois e acaba que não consegue fazer depois, porque o tempo ele influencia nessas coisas. Então, se a gente realmente entendesse, eu fico pensando nisso. Por exemplo, eu tinha um professor que ele de filosofia, que ele falava muito que a gente usava o uso do relógio era uma forma da gente lembrar que nós somos finitos. Então, tipo assim, a gente usa o relógio com uma ideia, porque não é que a gente usa o relógio para lembrar que a gente é finito, mas a gente usa o relógio porque a gente precisa de tempo para as coisas, porque nós não somos eternos. Então a ideia do relógio seria reforçar essa ideia de que a gente vai morrer, que a gente tem um tempo, que a gente tem um prazo. E eu fico pensando, se a gente, ao mesmo tempo que a gente seria louco, que a gente ficasse o tempo todo vivendo, pensando no tempo que a gente vai morrer, por exemplo, acho que quando, não sei se é a mesma ideia, mas uma pessoa desacreditada, ou vamos supor, num momento hipotético, você chegasse e falasse pra você que só tem 24 horas de vida. Eu acho que você viveria muito mais intensamente por saber que você tem um prazo. Mas a gente sabe que a gente tem um prazo, a gente só não sabe quando. E por que a gente não vive intensamente? Ou, sei lá, né? Eu não consigo viver intensamente, falando por mim. A gente sempre tem eu tenho sempre essa coisa do tipo, eu posso fazer amanhã, sabe? E sem pensar que eu tenho um curto prazo. Eu não sei até onde ele vai. Então como é que eu posso falar do amanhã se eu não sei se o amanhã existe? Eu penso meio que assim, essa coisa de viver intensamente e deixar as coisas rolarem do nosso jeito fica meio difícil quando a gente não é o único ser humano na face da Terra. A gente convive com outras pessoas. Uhum. E de que forma isso afetaria as outras pessoas se a gente vivesse do modo que a gente gostaria de viver? Então acho que essa questão de, tenho 24 horas, vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Sim, posso fazer, mas e as pessoas que estão ao meu redor? De que forma afetaria elas essa questão de eu fazer o que eu quiser sem pensar nas consequências? Eu penso muito nisso. Então você acha que de certa forma é bom a gente não viver nessa intensidade, pensando o tempo todo que a gente tem um prazo, porque pode ser que a gente começaria a não conseguir mais viver em sociedade, porque todo mundo vai querer viver o seu maior potencial e aí vai começar a se degladiarem. Deixar de se importar com o outro como já acontece. Isso que eu ia falar, nada longe do que já acontece. Mas se você pudesse mudar alguma coisa na história do mundo, a história que a gente conhece, né? O que você mudaria? Tipo assim, um personagem que você tiraria da história do universo, olha só, da história do planeta, da nossa história como humanidade. Teria alguma coisa, assim? Alguém que você tiraria, alguém que você trocaria, alguém que você remanejaria? É complicado, né? É difícil. Porque assim... Vamos tirar uns portugueses chegando no Brasil? Seria interessante, porque não sei. mudaria toda a filosofia que a gente tem hoje. Assim como trouxe coisas boas, quer dizer, assim como trouxe muitas coisas ruins, também trouxeram coisas boas, né? Mas não sei. É aquela questão do efeito borboleta. A gente vai tirar uma coisa que a nossa sociedade já passou e a gente não sabe das consequências que seriam criadas depois disso. Entendi. Então você não tiraria nenhum personagem histórico, mesmo que ruim? Não. Não, porque é um ganho para a sociedade em aprendizado, com as suas dores, que acho que a gente tem que aprender mais com as nossas dores. É um papo muito cabeça, a gente. Tá vendo que a gente tá zen? A gente já tá começando já falando já baixinho. Por isso tô falando, temos que farofar. Vamos pro um outro... Como é que farofa num tema desse, minha Nossa Senhora? Quem foi a pessoa que escolheu? Quem foi que escolheu o tema? Tempo. Ai. Mas... Calma aí. O que é o eterno pra você? Sobre esse quesito de tempo, o que é o eterno? O eterno é verdadeiro? O eterno é verdadeiro? Pra gente, eu acho... Pra gente quem? Pra gente, seres humanos, eu acho que o eterno, ele não é verdadeiro. Porque
porque a gente tem um começo e a gente tem um fim. Então, não consigo acreditar que a gente... Nesse plano, vamos dizer assim, né, mais específico, a gente não consegue ser eterno. Mas as coisas, eu acho que elas podem ser, sim, ter sua eternidade. A gente pode nomear períodos de tempo com eternidade. Olha, eu tô falando nada com nada. Bêbado, completamente bêbado. Mas não é isso. É aquela conversa de fim de bar, sabe? É que, tipo assim, eu acredito que a gente não consegue viver numa eternidade, porque a gente nasceu em algum momento e a gente vai morrer em algum momento. Então a gente não consegue viver o que é o eterno. Mas eu acho que a gente consegue criar nossos infinitos, sabe? É igual aquela ideia lá daquele filmezinho que eu não gosto, mas que na verdade é um pensamento do matemático, sobre infinitos, sabe? Uns infinitos serem maiores do que outros. Então, essa ideia, assim, eu concordo. Concordo que a gente pode criar nossos infinitos, sabe? Então, a gente cria infinitos nas nossas amizades, por mais que elas tenham um começo e um fim, nos nossos relacionamentos. E isso é papo pra outro episódio. Mas eu acho que existem infinitos que a gente cria, mas eu acho que o eterno pra gente é intocável. Acho que a gente não toca nesse plano no eterno. Então, porque quando a gente vai falar sobre essa questão de eternidade e de verdade, a gente tem duas coisas aí que a gente vai questionar. O que seria o eterno para a ciência e o que seria eterno para a fé, para as religiões. Porque se a gente for levar para o lado da religião, existe o eterno pós-vida, né? As religiões, elas sempre tentam te explicar, de uma certa forma, o que vem depois, né? Exatamente. E para a ciência, um amigo meu físico, muito inteligente, uma vez falou que até a Terra vai vir a acabar. Então eu não consigo acreditar nessa questão do eterno, né? Bem essa questão mesmo que você falou de que a eternidade tem seus infinitos, uns maiores que os outros. Por exemplo, a gente tem na nossa história, tanto no nosso país quanto no mundo inteiro, de pessoas que criaram coisas que foram importantes para a sociedade e que é lembrada até hoje. Eu acredito que essa pessoa ela é eterna para a gente enquanto a gente for eterno, porque ela marcou a sociedade de uma forma que a sociedade revive ela para poder ensinar a gente quanto pessoas vivas na face da Terra. Meu Deus, pelo bem das crianças, pelo bem da humanidade. Não, mas então, deixa eu ver se eu entendi. Você acredita, então, que quando você faz algo e é lembrado, ou seja, mesmo que você morra e você é lembrado, você ainda está vivo. Então você acha que existe uma eternidade que está ligada ao ser lembrado. Isso. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Nós temos exemplos de Hitler, que foi horrível. Temos exemplos de quem? Coisas boas. Clarice Lispector. Como pensadora. A gente tem também todos os pensadores lá, gregos que são lembrados até hoje, né? Há quanto tempo, né? Então você acha que nesse caso eles seriam eternos, porque até hoje discutem, pensam coisas sobre ele. Mas aí a eternidade deles então tá subjugada, olha só o que eu falo. Tá tipo assim, dentro da... Não é dentro, acho que elas estariam... eu esqueci a palavra. Elas estão... meio que elas precisam da nossa eternidade. Ou seja, enquanto a gente é eterno, essa eternidade existe. É isso? Isso. Pra gente. Então, porque... Mas pra sociedade, essa eternidade dessas pessoas que marcou a sociedade vai durar enquanto houver a sociedade. O país. O país. O país. O ser humano. Mundo. Quem quiser lembrar. Então existe uma eternidade que está ligada à eternidade das pessoas. Exatamente. Mas se as pessoas não são eternas, então existe eternidade? É isso que eu falei. Não existe essa eternidade porque uma hora tudo vai acabar, como meu amigo físico falou. Mas existe, então, um momento que enquanto existir lembrança, a pessoa pode se perpetuar, mas não eternamente. Exatamente. Gente. Tá nos livros. A Bíblia é um livro também que a gente pode considerar algo relevante da eternidade. Então qualquer livro histórico traz isso, né? De eternizar as pessoas. Por isso que é importante, né? Por isso que também é importante a gente ter aqui ao lado da história de várias... olha que legal! Aqui chegou meu amigo físico. Explica essa questão, amigo, sobre o Sol se aproximar da Terra. Não, amigo. Mas sobre isso eu acho que... Não fui eu que falei isso, não, gente. Isso daí tem todo o rolê que os astrônomos estudam. Então, tipo,
Acredito que daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos o Sol ele vai se aproximar da Terra, destruindo a Terra, né? Mas acho que antes mesmo disso, daqui a aproximadamente 1 bilhão de anos, o Sol, a radiação do Sol, como ele vai crescer, a radiação que vai chegar aqui pode mudar a vida como a gente entende hoje, podendo ou não levar a vida à extinção. Assim como fez os dinossauros. Não, que são lembrados até hoje. Os dinossauros são lembrados até hoje. Então, os dinossauros são eternos? São eternos. Meu Deus, então se tiver um osso me lembrado daqui a 500 mil anos, eu estarei aqui, ó, vivo. Enquanto tiver pessoas pra falar, olha, esse osso aqui era do Mateus, tá? E esse aqui era do Pedro. Aí vão lembrar que a gente existiu nessa terra. Verdade, agora eu vou trazer um filme bem cult, que eu achei bem interessante que falou sobre isso, que é o Coco. Nossa, eu jurava que você ia falar Titanic. Não. E só veio a imagem do Titanic. Só veio aquela última imagem quando a Rose morre. A Rose morre, é verdade. E ela entra no navio no Eterno e encontra o Jack lá e todo mundo aplaude. Nossa, é verdade. Menino, nem vou dessa Lá no cena. coração do oceano. Não, eu tava lembrando Gente, como é que é o nome do filme todo? É Coco alguma coisa. Eu não sei que filme é esse, não. É o do menininho mexicano, meu Deus. O menininho que... É um filme que se passa no mundo dos mortos. A Vida é uma Festa? Isso, não. Viva a Vida é uma Festa. É esse mesmo. Eu acho que é esse Nunca vi mesmo. esse filme, mas todo mundo fala. Viva a Vida é uma Festa. Então, mas o nome do filme é Coco. Por que colocaram Viva a Vida é uma Festa? Eu não sei. É esse mesmo. Viva a Vida é uma Festa. Então, a ideia dele... Eu acho interessante, ele, não querendo dar spoilers desse filme cabeça... Não usou falando filme cabeça, mas acho que qualquer filme é cabeça... Bastando você querer tirar algum ensinamento sobre aquilo, né? Mas nesse filme eu acho interessante que eles vão falar sobre isso. Vai falar sobre essa ideia dessa festa dos mortos, né? Dessa importância. E da importância de você lembrar dos seus parentes mortos. Que enquanto você lembra deles, eles ainda estarão vivos. Eu acho que traz um pouco dessa ideia que você trouxe aí. Então, tipo, quando a pessoa se for lembrada, ela está sendo eternizada. Acho que é isso, né? Então, amigo, depois dessa filosofia toda que a gente fez, eis mais uma questão. Essa filosofada, né? É. Nossa, gente, mas esse episódio ficou muito cult. Não vai ter nem público pra isso. Será? Ai, que horrível. Eu desafio. Eu acredito que essas ideias todo mundo já parou pra discutir em algum momento. Então, por que não discutir de novo com a gente, né? Verdade. E a ideia é essa, gente. A gente nossos achismos. A gente quer entender os achismos de vocês. E se vocês puderem, por favor, vai escutar os outros achismos nossos também. É verdade. A gente tem outros episódios aqui no podcast, no Spotify ou no YouTube, se você estiver no YouTube. E se você estiver no Spotify, vai lá no YouTube e comenta lá, gente. E seguir a gente nas nossas redes, que é Instagram, @nfc.oficial, YouTube, Spotify e Não Faço Carlos mesmo, tá bom, gente? O que foi isso? O tempo. O tempo não para. Mas então, se tivéssemos prazo, igual temos nesse podcast aqui, que já passou os minutos abertos, já falamos demais. Já falamos demais. O que você faria? Se eu tivesse um prazo... Quanto tempo, assim, você me dá? Não, a gente já falou sobre lá as 24 horas, mas se você tivesse um prazo... Se eu soubesse quando eu vou morrer? Isso. Se a gente fosse predestinado àquele prazo. Nasceu, você sabe que você vai viver até tantos anos. Nossa. Eu acho que se fosse um prazo muito longo... Por exemplo, você vai viver... Eu tô com, sei lá, 10 anos e descubro que eu vou morrer com 50. Pra uma criança de 10 anos, 50 anos é muito longe. Então eu acho, tipo assim, na minha cabeça, eu ia viver como eu vivo hoje, nessa ideia que eu sei que um dia eu vou morrer. Mas quando chegasse aos 40, você tá Aí desesperado. ia começar uma correria. Então, por isso que eu acho, tipo assim, uma criança de 10, eu com 10 anos, sabendo que eu vou morrer com 50, eu ia ficar tipo assim, tá, tem um prazo e vou vivendo. Quando chegasse próximo, uns 30, uns 40, aí eu já ia começar a ficar mais, opa, calma aí, o que tá acontecendo aqui? Mas, cara, eu fico muito assim, tipo, com um prazo longo, eu acho que eu esqueceria que eu iria morrer, né? Porque essa ideia, como eu te falei, com uma criança de 10 anos por 50. Com um prazo curto, por exemplo, 24 horas, 2 dias, sei lá, coisas assim, eu acho que eu ia ficar meio desesperado e eu acho que eu não faria nada. No fundo, eu acho que eu não ia fazer nada. Nossa senhora. Eu tenho outra questão. Olha, você preferiria
ter um prazo, mas não envelhecer, ou envelhecer e nunca morrer, ser imortal. Calma aí, tem um prazo, mas não envelhecer. Por exemplo, Isso. vou Você vai ficar com essa... Você chegou aos seus 20 aninhos com a pele assim, ó, de princesa. Nunca mais muda depois dos 20. Você vai ficar com aquela mesma pele. Bem vampiresco. Isso aí, bem... Fox. Fox. Crepúsculo. Ah, tá. Então, aí fico... Tá, com 10... E aí não morrer, ficar com essa cara aí e não, e ter um prazo. Você ter um prazo e ficar jovem até esse devido prazo, ou você envelhecer e viver eternamente. Envelhecer e viver eternamente, mas eu vou viver eternamente velho? Não, você vai envelhecer normal, só que cada vez mais você vai envelhecendo. Claro que você não vai envelhecer da forma como a gente envelhece natural. Mas eu vou deteriorando com o tempo. Isso. Ah, não, acho que eu não quero ser eterno, não. Porque essa ideia de eternidade é ruim, né? As pessoas ao meu redor que eu gosto vão ser eternas junto comigo. Não, aí tem que ser justo pra todo mundo. Todo mundo é ser eterno? Tem que ser justo. Ah, que aí é mais bacana. Aí a gente puder pensar, pô, galera, vamos ser eternos junto comigo. Mas, tipo assim, você só ser eterno, sozinho, vendo as pessoas que você gosta morrer, eu acho que não é legal. Mas agora, se a galera junto comigo tá sendo eterna legal, comigo assim, bacana, todo mundo eterno, pode ser, mas chega uma hora que ninguém mais vai se aguentar e vai que tá querendo matar um ao outro, provavelmente. Mas, brincadeiras à parte, acho que eu não queria ser eterno, não. Acho que é um prazo. Como a gente vive com prazo. Entendi. E aí depois se jogar pro desconhecido. Eita, esse desconhecido dá uma pauta pro outro vídeo. É verdade, o desconhecido é outro momento. Então, acho que é isso, né? Temos o tempo? Temos. Quer dizer, temos muita coisa pra discutir. Mais uma vez, pessoal, não somos doutores em nada. Somos apenas dois amigos conversando com vocês sobre nossas percepções de tempo. Não usamos nenhum ilícito, por favor. Foi só um papo cabeça verdade. mesmo. Não usamos a Virgem da Ludmilla em nada parecido. E eu acho que é legal isso. Pensem também, discutam, discordem da gente. O negócio E fala aí como é que é a sua questão com o tempo aí embaixo, que é muito importante nos comentários do YouTube. Quem tá no Spotify, pode ir lá no Instagram também comentar, gente. Vamos fazer aquele Instagram bombar, porque só temos poucos seguidores. Vamos lá, gente. Então agora a gente vai pro nosso momento Apóstolos. Vamos pro momento Apóstolos. E o que é o momento Apóstolo? O momento Apóstolo, pra quem não conhece, é um momento que a gente vai ler uma filosofia, um conhecimento popular, né? Um conhecimento que sua tia, sua mãe, sua avó, seu pai fica passando pelos status ou os stories, né, do WhatsApp. É aquelas indiretas bonitas que a gente joga nos feeds das redes sociais. Então, é isso mesmo. Ou não indireta. Então vamos pro momento Apóstolos. Eu tenho uma mania de chamar momento Carlos. Momento Apóstolos. Vamos pro momento Apóstolos. E o momento Apóstolo de hoje vem direitinho do mestre Ugrey. Sim, aquela tartaruga do Kung Fu Panda. Vamos lá. O ontem é história. O amanhã, um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. Por isso chama-se presente. Que presente bonito que você entregou pra nós. Então é isso, gente. Cuidem dos seus presentes, vivam os seus presentes. Vivam o seu presente, não o presente do outro, que acho que isso é importante. Exatamente. E nos siga e converse com a gente, tá bom? Então a gente fica por aqui. Vou deixar meu beijo, gente, e até a próxima. Tchau! Tchau!